Dias de sol e temperaturas extremas na província de Alberta ou dias chuvosos e temperaturas amenas aqui na província de British Columbia. Esse assunto tem estado em alta nas redes sociais, principalmente por uma questão bem importante, que é a propaganda do governo de Alberta em relação ao custo de vida ali da província. Então aqui na região da Grande Vancouver e na cidade de Toronto estão circulando propagandas do governo de Alberta, não apenas no transporte público, né? Eles colocaram várias faixas dizendo Alberta is calling, que é a propaganda, né, massiva que o governo de Alberta está fazendo, né? Que é Alberta está chamando. Eles colocaram essas propagandas nas principais cidades da província de Ontário e aqui da província de British Columbia, chamando a atenção realmente dos moradores em relação ao custo de vida. Então, não apenas no transporte público, mas também nas rádios. Eles estão fazendo essas propagandas para atrair pessoas que estão, principalmente nessas duas cidades, Vancouver e Toronto, mostrando que ali na província de Alberta essas pessoas elas conseguem comprar casa de forma mais barata. My name is Natasha. I'm a marketing manager at a telecommunications company, and I moved from Toronto to Calgary, Alberta. We're both just really proud of how far we've come, and we're really happy. My name is Evelyn. I am a regional sales rep in industrial air filtration, and I recently moved to Calgary from Vancouver. I think so many people are afraid of moving and making the wrong decision, so they just never move at all. I made the move, and it's been a very rewarding experience, and I've honestly never been happier. Mas será que é isso mesmo? Será que apenas a compra da casa que influencia nessa decisão? Será que o clima também não é um ponto de importância se você está pensando em morar entre essas duas províncias? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então eu estou falando diretamente aqui da região da Grande Vancouver. Eu estou fazendo uma viagem exploratória aqui pela província. É a minha segunda vez aqui na província de British Columbia, inclusive eu sempre venho durante o inverno, a primeira vez. Eu fiquei um mês durante o mês de dezembro, né, que é um mês realmente bem chuvoso, e desta vez eu escolhi o mês de fevereiro também para passar aqui na região da Grande Vancouver para realmente poder falar com propriedade em relação a essa questão. Eu venho da província de Ontário, lá também tem um frio extremo com temperaturas negativas, inclusive eu postei recentemente um Reels mostrando temperaturas extremas que aconteceram ali na província de Ontário, especificamente ali na cidade de Ottawa. Então daquele lado de lá a gente também tem muita neve, muita temperatura negativa, e esse é o caso também da província de Alberta. No entanto, Alberta tem um plus ali, a temperatura ela realmente é mais extrema, geralmente, né, estamos falando em termos gerais, geralmente as temperaturas são mais extremas do que a província de Ontário. O inverno ele tende a durar mais, porém tem um ponto de grande relevância que são os dias de sol. Inclusive Calgary, ela é conhecida como uma das cidades mais ensolaradas do Canadá, e para muitas pessoas esse é um ponto de importância na hora de escolher a melhor cidade para morar aqui no Canadá. Por quê? Aí que vem o ponto entre Alberta e British Columbia, mas especificadamente da região da Grande Vancouver e ali a região de Calgary ou Edmonton, que é a questão dias nublados e dias cinzas com chuva aqui na região da Grande Vancouver, ou então frio extremo e dias de sol ali na província de Alberta. Eu acredito que essa pergunta não é apenas isso, mas sim, vamos lá, a duração do inverno, que muitas pessoas acabam não colocando na ponta do lápis. Como vocês podem ver, eu estou sem luva, nós estamos agora no início do mês de março, então eu estou sem luva, estou aqui num parque, bem aqui na região da Grande Vancouver, um conhecido parque. Sentei aqui do lado do rio para mostrar para vocês também que o rio não está congelado, em algumas partes você já consegue ver as árvores floridas, enquanto isso na província de Alberta, na província de Ontário, enfim, no restante do Canadá,
Canadá, há muita precipitação de neve ainda. Então, esses pontos, para a maioria das pessoas, eles passam despercebidos. Não é apenas uma pergunta simples, dizendo, será que eu prefiro dias de chuva ou dias de sol? Será que eu prefiro temperaturas amenas? Nesse momento está 5 graus, inclusive, né? Será que eu tolero temperaturas amenas e dias de nublados? Ou então, eu prefiro temperaturas extremas e dias de sol? Há muito mais do que isso envolvido. E, principalmente, um ponto que as pessoas acabam não levando em consideração, que é o seu estado emocional, em ambos os climas. A maioria das pessoas, elas não estão acostumadas com o tempo nublado, com os dias de chuva. Imagine você, na maior parte do tempo do seu inverno, é um clima mais europeu. É aquele, além do fato dos dias escurecerem mais cedo, isso vale para todo o Canadá, os dias tendem a ser mais escuros. Com isso, mais chuvosos. Então você passa boa parte do seu inverno sem muita incidência solar. Coisa que acontece do lado contrário, né? Lá na província de Alberta. Tem muita incidência solar durante o inverno. Aliás, durante o ano todo. Então, essa questão para sua saúde mental, isso é importante também de ser levado em consideração. Então, vale mais a sua relação com essas temperaturas, a sua relação ao inverno, como que será que você vai se sentir em relação a esses dois climas, do que uma simples resposta te dizendo, não, mas você não vai utilizar roupas pesadas durante o inverno em Vancouver. Nem sempre, porque aqui também tem a umidade, aqui também tem o vento, dependendo da cidade, da região específica onde você vai morar, que isso também acaba influenciando na sua percepção em relação ao frio. Como vocês podem ver, eu tô com um casaco, ele é um casaco comprido, para realmente cortar o vento, por mais que esteja 5 graus, por mais que a temperatura esteja 5 graus, enquanto em boa parte das outras regiões do país talvez esteja menos 10, menos 15, que essas são as temperaturas médias, porque também não significa que faz menos 30 que vai fazer menos 30 todos os dias, né? Que faz menos 40 que vai fazer menos 40 todos os dias. Então esses são pontos também bem importantes de você levar em consideração na hora de escolher uma ou outra região para você morar aqui no Canadá. E por último, e não menos importante, muita gente acaba não levando em consideração, não pensando, não refletindo sobre a precipitação de neve. Não basta apenas a questão, levar em consideração a questão da temperatura, a sua percepção em relação ao frio, a sensação térmica, mas também a precipitação de neve. A precipitação de neve, quando a gente olha, é realmente muito bonito, é algo mágico. Muitas pessoas têm essa questão fantasiosa em relação à neve, porque isso não é comum para nós brasileiros. A gente não tem isso com frequência, a não ser ali na Serra Gaúcha, né, em alguns pontos do sul, onde pode acontecer, né, onde acontece durante o inverno, né, raríssimas vezes, mas acontece. Isso não é comum para os brasileiros, coisa que aqui no Canadá é extremamente comum de acontecer durante o inverno, dependendo da região onde você for morar. Com a neve, tem algumas questões importantes, tal como o trânsito, que ele fica um pouco prejudicado, dependendo de como que vai ser essa precipitação de neve, se vai ter tempestade de neve, como que vai ser, né? Você tem que usar pneus de neve. Em boa parte do Canadá, o pneu de neve, ele não é obrigatório, mas ele é extremamente recomendado para você evitar acidentes. Tem apenas 2 províncias, que é Quebec e British Columbia, que em algumas regiões é obrigatório você utilizar os pneus de inverno, porque realmente isso evita acidentes. Já aconteceram acidentes gravíssimos aqui no Canadá em relação ao não uso dos pneus de inverno, então realmente é recomendado que você utilize. Tem também o acúmulo de neve, então nas regiões onde a neve, a precipitação de neve, ela é comum durante o inverno, há vários tratores que vão passando pela cidade limpando as vias, mas não é em todas as vias que esses caminhões passam, geralmente são nas principais, downtown, mas em algumas áreas esse caminhão limpando as ruas não passa com tanta frequência. Por isso que é importante também você avaliar em qual região do bairro que você vai morar. Não é simplesmente a província, não é simplesmente a cidade, mas também o bairro onde você vai morar. Porque você pode ter mais ou menos transtornos com a neve por causa disso. A vida, ela continua normal nessas cidades. Eu moro em Ottawa desde 2019. A vida raríssimas vezes foi afetada por causa disso.
geralmente é em dias de tempestade de neve que o governo envia um alerta no celular de todas as pessoas avisando que está para chegar uma tempestade de neve, que eles recomendam que você fique em casa por causa disso. Então não é comum de acontecer de você ter que ficar em casa por causa de neve ou que a sua vida fica parada em relação a isso. Não, a maioria das províncias elas têm muita estrutura para lidar com esse clima, afinal é assim mesmo, né? Então eles tiveram que realmente lidar com isso. Então há alguns transtornos sim, mas eles são perfeitamente contornáveis dependendo da região que você for morar. Inclusive chamei aqui o Dimitri, ele que é do Canadá Diário, ele mora há 14 anos aqui na região de Vancouver e ninguém melhor do que ele para dar esse testemunho. Fala aí, o quanto que te incomoda a chuva e os dias nublados aqui na região de Vancouver durante o inverno? É pessoal, né? Cada um Exato. vai ter a sua própria opinião, assim. Pra mim não incomoda tanto, principalmente assim, se você trabalha em casa e tal, incomoda menos, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tá ainda no inverno e olha como é que tá, não tem Exato. neve, não tem nada, dá pra passear tranquilo. Sem luva. Sem luva, exatamente. Então, assim, é muito pessoal isso. Tem gente que não consegue, a chuva realmente incomoda muita gente. Pra mim, é tranquilo, pra mim é bem sossegado, assim, eu consigo levar isso numa boa. Se levando para um aspecto de neve, não sei, se tivesse nevando, se eu ia preferir, entendeu? Tirar todo dia a neve da frente da casa e tal. É muito complicado, você precisa dessa vivência. A vivência de chuva aqui em Vancouver, com um pouco de neve, funciona muito bem para mim e para minha família. Né? Então você não tem nada a reclamar, não se sente mal. Tem muita gente que acaba reclamando que os dias realmente são nublados e muito escuros durante o inverno, ou até mesmo que só chove durante o inverno. Isso é verdade? Você que mora aqui. Às vezes sim, às vezes acontece. É bom ver que muita gente, né, fala assim, não é que só chove. Você mora aqui há 14 anos Sim. e você está dizendo que não, que às vezes acontece. Às vezes acontece, às vezes fica por dias e dias chovendo, né? Não é uma chuva, veja bem, não é aquela chuva, a gente compara, por exemplo, eu sou de São Paulo, compara aquela chuva torrencial que cai em São Paulo lá, sei lá, todo dia cai uma chuva absurda. Aqui não, é uma garoinha, às vezes a garoinha nem molha, né? É uma chuva que não molha, é uma coisa meio estranha. E segue a vida normal, você não deixa de fazer nada por causa da chuva, você nem pode deixar de fazer nada por causa da chuva, então não me incomoda, não me incomoda. Perfeito. Olá pessoal, a convite da Lúcia, o Joel e eu, Bruna, do Tio Canada, vamos dar a nossa opinião de morar aqui em Calgary, Alberta, a nossa opinião sobre o frio. E aí? Aliás, agora tá menos 17 e a gente tá fazendo uma caminhadinha aqui no bairro aqui. A gente tá num lugar todinho branco. Muita neve? Muita neve. Como é que você se sente morando aqui em Alberta? Você acha que dá para ter uma vida em abundância mesmo com o frio? Olha, confesso que quando a gente chegou aqui, eu imaginei que a gente não ia sobreviver nesse frio. Mas conforme você vai se adaptando ao lugar, hoje a gente nem sente assim tanto o inverno. A neve já não é um problema, principalmente porque a gente tem carro, mas quando a gente Porque a gente mora mais no centro e a também, gente mora né? mais no centro. Mas como a gente também já viveu a fase de estar sem carro, não foi um problema porque era tudo novo, tudo... No começo é tudo novidade. maravilha. Os primeiros invernos eu acho que vai super bem. E aí o pessoal vai perdendo aquele entusiasmo, talvez do começo, depois começa a sentir um pouquinho mais. Só que nessa curva aí você também precisa ir se adaptando. Ter um carro, saber onde morar. Mas sabe o que eu acho também? Que depois de um tempo de Canadá, que você acaba saindo do centro, que é onde que a maioria das pessoas moram, e vai pros bairros, eu acho que lá tem um impacto maior da neve, porque fica mais tempo a neve. Que nem, do jeito que tá aqui, não fica no centro, né? E pensar que estamos a menos 18, óbvio que o nosso carro tá estacionado ali no fundo, mas estamos só com essa jaqueta, calça jeans e uma bota normal, assim, nem apropriada pra neve. Eu tô então, de bota assim, de neve hoje. você acaba se acostumando, até porque você tem o carro, né, como um transporte um refúgio, né? E o Mas, corpo final, vai se adaptando, né? O corpo vai se adaptando também. Mas assim, confesso que no final dos meses de inverno, Agora em já março, vai, né? A gente isso, já vai agora ficando... em março, a gente já vai ficar assim, de saco cheio, já vai ficando de saco cheio do inverno e a gente quer logo o verão. Mas enfim, né? Tem E que esse esperar. sol ajuda? Ajuda muito. Esse é o nosso benefício aqui. E também o Chinook, né? Que traz os ventos quentes lá das montanhas, empurrando toda a camada de ar frio
que tá sobre Calgary, e daí eleva a temperatura. Então no inverno isso ajuda a gente muito também. O que eu costumo pensar é o seguinte, né? É frio, é um desafio, mas o ser humano é uma máquina maravilhosa que está pronta para se adaptar. Mas você precisa ter boa vontade, se animar e estar disposto a ser feliz, porque se você vier assim, já querendo que dá errado, provavelmente você pode ter uma má experiência aí. Você toma vitamina D para complementar? Todos os dias. Então, pra gente se manter. Mas eu acho que Calgary é uma cidade bem preparada para o frio, ela não para quando neva muito, ela não... Acho que tudo funciona super bem, né? O transporte público não é novidade, né? Porque o frio aqui é realmente intenso. A gente já pegou aí menos 40 esses dias e assim vai. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigada, Lúcia, pelo convite. Valeu, Lúcia. Um abraço. Tchau. A gente te espera por aqui. Até mais. E eis uma das alegações da maioria das pessoas que moram aqui em British Columbia. A chuva não faz com que eles parem a vida deles. Não há nenhum problema em relação a isso. Eles falam, a gente usa o guarda-chuva ou a gente usa apenas o capuz do casaco e a nossa vida ela continua de forma normal. E realmente você tem que aprender, independentemente de qual província você escolher morar, você tem que aprender a lidar com o clima. Não deixar que o inverno, em qualquer uma dessas províncias, ela te faça ficar dentro de casa, que você apenas fique dentro de casa porque ou as temperaturas são extremas ou então porque chova demais em determinada região. Eu acredito que a gente precise aprender a lidar com o inverno em cada uma das regiões que nós estivermos aqui do Canadá. É isso que vai fazer com que a gente tenha de fato qualidade de vida. Se porventura você está pensando em ir para uma província, para a província de Ontário, para a província do Quebec, para as províncias do Atlântico, onde realmente tem muita precipitação de neve, ou então para as prairies, né, que tem precipitação de neve também, mas tem temperaturas extremas, que você aprenda a esquiar, que você aprenda a fazer cross-country ski, que você aprenda a fazer os esportes de inverno, porque a sua vida ela vai ter muito mais qualidade e você vai ser mais feliz se você souber a aprender com o clima, tal como aqui na região da Grande Vancouver. Se porventura você escolher essa região, saiba que talvez os dias escuros eles te afetem, mas que você encontre atividades que façam com que você saia de casa e apesar dos dias escuros, apesar dos dias de chuva, você aprenda a curtir essa temperatura da melhor forma possível. E um ponto bem importante, toda vez quando eu falo sobre essas duas províncias, né, muita gente fala, mas não é toda a província de British Columbia que chove e toda a província que é dessa forma. E de fato, essa área específica aqui da Grande Vancouver que tem microclimas que então fazem com que aqui o inverno ele seja mais ameno em termos de temperatura. Então não é toda a província que é dessa forma. Tem até inclusive a cidade de Kelowna, eu passei por lá, eu fiz uma viagem exploratória ali por toda a região do Okanagan. Eu vou fazer alguns vídeos especiais, uma série de vídeos em relação a essa região. Eu te convido também para você conhecer um pouquinho mais de British Columbia assistindo esses vídeos. E eu vou mostrar para você que realmente não é toda a província de British Columbia que é agraciada por esse clima ameno, mas de todo modo as pessoas acabam aproveitando a região independentemente do clima. E esse vídeo é só um convite para você realmente refletir sobre o clima aqui do Canadá e se isso é um tema de relevância, se essa é uma prioridade para você na hora de você escolher a sua cidade para morar aqui no Canadá, que você realmente pondere todos os pontos e não apenas a chuva, não apenas a temperatura extrema, mas também o vento, a umidade, a duração do inverno, a questão da neve. Então tem vários pontos que precisam ser analisados e não é apenas uma discussão simples entre chuva ou temperaturas extremas. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu faço viagens exploratórias por todo o Canadá, então aqui no nosso canal você vai encontrar vídeos sobre cada uma das partes do país e neste momento eu estou aqui na província de British Columbia e o meu próximo destino é realmente a província de Alberta. E assim eu vou fazendo as viagens pelas províncias do Canadá e hoje eu já percorri por mais de 125 cidades. Eu acabo compartilhando
compartilhando informações específicas sobre essas cidades numa plataforma chamada Jornada do Imigrante. Lá tem uma lista de vídeos sobre todas as províncias aqui do Canadá, falando os pontos positivos e negativos sobre cada uma das regiões, porque isso vai facilitar com que você consiga escolher melhor a sua cidade para morar aqui no Canadá. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui para nós e também se inscreva aqui no nosso canal. Tem um sininho aqui do lado, se você clicar nele você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!